tô ganhando dinheiro pra caramba. Acabou. Então, assim, eu cheguei na onde eu queria chegar. Não é assim que você trata cursos e a gente começa a desprender ali, sabe, de coisas. Ainda do bruto, foi um erro fatal. Se você é um funcionário ruim, você vai ser um empresário ruim e talvez você nem vai ser empresário. Uau! Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um episódio aqui do Housecast, o nosso podcast onde a gente fala sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre propósito. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial que aceitou o convite para a gente falar sobre empreendedorismo, só que tem um diferencial aqui nesse episódio, por isso que você precisa chegar aqui e ficar com a gente até o final. Hoje nós vamos falar também sobre uma vertente muito interessante do empreendedorismo que quase ninguém fala, mas reflete a realidade de muitos brasileiros. E talvez você que está chegando aqui, você está justamente procurando nesse momento saber mais sobre esse tema. O tema é intraempreendedorismo também. Então, hoje, nesse episódio aqui, nós vamos falar sobre a carreira do Hugo Farias, que é o meu convidado aqui. Prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Tenho certeza aí que esse episódio vai acrescentar muito para o pessoal que tá chegando. E antes de você falar, eu só queria lembrar o nosso pessoal aqui. Já deixa o seu like, pega aqui esse episódio, já compartilha com o pessoal que gosta do tema empreendedorismo, intraempreendedorismo. Você que quer inovar, esse episódio aqui vai estar simplesmente sensacional. Hugo, tô aqui com você. Isso aí. E eu quero conhecer um pouquinho mais aí, né? Óbvio que a gente já conversou, mas agora também para o pessoal que está nos assistindo, eu queria que você contasse um pouquinho quem você é, né? De onde você veio e ao longo um pouco da tua trajetória. Lógico que nós vamos mergulhar muito ao longo desse episódio e até o momento que você tá hoje. Então... Isso aí, João. Primeiramente, agradecer as pessoas que estão assistindo a gente de casa. Sejam todos muito bem-vindos. Cara, quem que é o Hugo Farias? Né? Eu sou um trabalhador, como todo brasileiro. A gente que se empenha muito, se esforça, né, para conquistar as nossas coisas. Sou pai de uma menina aí de 8, vai fazer 9 anos já. Sou casado, baiano. Opa. Então, hoje a gente está aqui, né, no estado de São Paulo. Eu já estou morando aqui já faz um bom tempo. E empreendendo, né? Trabalhando, empreendendo, estudando bastante, se esforçando para conquistar o nosso espaço ao sol aí, como todo mundo. Show de bola, muito bom. Hugo, vamos explorar um pouquinho mais. Já entendi aí um pouco da sua vivência. O pessoal que nos acompanha da Bahia aí também. Olha aí. Que cidade que você é? Salvador. Salvador? Oh, muito bom. Um abraço pra minha mãe e meu pai que são de lá. Oh, que bacana, cara. Que legal, muito bom. Hugo, eu queria saber um pouquinho mais, meu caro, sobre agora a tua trajetória, né? Eu te encontrei aí como alguém que é empreendedor, atua também na CLT. Isso aí. E desenvolve o intraempreendedorismo, né? Eu queria saber um pouquinho na sua trajetória profissional, então, que vai ser o nosso tema aqui. Uhum. Quando você começou a trabalhar, no que você começou a trabalhar, e até chegar um momento em que você despertou para a questão do empreendedorismo. Muito bem. João, eu digo que eu sou um empreendedor, né, desde criança. Então, eu sempre busquei novas formas de pensar diferente, sabe? Cara, como eu posso ganhar dinheiro de outras formas, não somente trabalhando de forma convencional. Então, meus pais sempre falavam, cara, esse moleque aí, ele um dia pode ter uma empresa, pode fazer alguma coisa diferente. Então, eles me chamavam de vendedor. Então, assim, eu, como todo brasileiro, bastante gente já passou por diversas empresas. Eu também passei por muitas empresas trabalhando, né? Mas eu sempre tive um desejo muito forte dentro de mim de construir um negócio, né? Então, eu vim tentando ter alguns pequenos negócios, desde que eu tinha mais ou menos 17 anos. Então, uma adega, uma pequena consultoria, né? Então, eu fui evoluindo aquele desejo de construir um negócio realmente. Mas só que um pouco antes da pandemia ali, por volta de 2019, 2020,
que realmente coloquei o pé na água e falei, cara, vou construir um negócio de verdade, né? Construir algo grande que eu vou investir pesado para construir, que foi o meu segundo negócio, né, bem dizer, mas o negócio que realmente cresceu foi esse daí, que era uma balada que eu tive aqui. Entendi. Mas conta pra nós um pouquinho mais de detalhe. Qual foi o teu primeiro negócio? Que idade que você tinha? Por que você resolveu? O que aconteceu? Essa trajetória é bem legal. Então vamos lá. Meu primeiro negócio foi uma adega que eu ia ter de sócio com um colega, né? Eu naquela ilusão de que é muito fácil construir uma coisa, o investimento parece pequeno e a internet ela vende muito isso pra gente. Não foi tão simples assim, né? Então eu nadei ali, os primeiros passos eu já morri na praia. Quando eu e meu sócio já tivemos os primeiros atritos. Então eu tive uma primeira grande lição. Sociedade não é fácil. Boa. Sociedade não é fácil, é. E eu falei, cara, beleza, eu vou continuar trabalhando, né, como CLT agora. E quando eu tive mais ou menos por volta de 20 anos, eu decidi também com outro sócio abrir uma hamburgueria. Uma hamburgueria. E essa hamburgueria tinha uma coisa muito interessante nela e eu tenho minha segunda lição da hamburgueria. Uhum. A gente começou a reformar a casa desse colega meu pra gente construir a hamburgueria na casa dele. E ele passou por um divórcio. E daí a gente perdeu o investimento que eu fiz, eu acabei perdendo porque ele acabou se divorciando. E aquele investimento que, como eu era o terceiro ali envolvendo, né, dentro da família dele, acabei tendo que sair. Eles dividiram a casa deles, etc. Eu tive a segunda lição. Cara, a gente não constrói nada grande dentro do terreno dos outros. Uau, muito bom. Eu tô curioso o seguinte, e acho que você colocou um ponto interessante já nesse começo, que é o que se vende somente hoje por conta do advento das redes e a realidade de qualquer tipo de negócio. Mas eu queria pegar um ponto seguinte, você tentou um negócio, não deu certo. Você foi pro segundo negócio e não deu certo. Deixa eu te perguntar, por que é que você não desistiu até agora? Já que nós vamos falar de outros negócios. De outros negócios. Né? Cara, isso é interessante. O cara, ele que tem uma vontade de ser um empreendedor, parece que ele tem uma chama dentro dele que persegue ele. E daí ele vai passando por diversas empresas. Cara, ele tá dentro de uma empresa hoje e ele sente que tem algo errado. Pô, às vezes a empresa não tá dando certo, ou ele coloca a culpa nas pessoas. Daí ele prefere trocar de emprego. Aí ele troca de emprego. E lá ele percebe os mesmos problemas. E chega um determinado momento que a gente começa a entender que não é o local que está errado. É nós que estamos no lugar errado. Uau. E foi essa sacada que eu percebi. Pô, se todo lugar que eu passo eu sinto uma dificuldade, sempre eu sinto que tem algo faltando, sabe, dentro de mim, então talvez não seja o local, seja eu que estou no lugar errado. E quando essa ficha virou assim, quando virei essa chave na minha cabeça, eu entendi, cara, eu preciso estudar e me empenhar para me construir um negócio, né? Por isso que eu não desisto e não vou desistir até a gente conseguir chegar lá. Uau, acho que essa é a mensagem mesmo. Essa é uma mensagem. Que bacana. Olha só, então, vamos lá, continuar aqui ainda conhecendo um pouco mais da tua trajetória. Você já viveu altos e baixos aí, né? Dá ultimamente para ver que você é um cara novo ainda, né? 31 anos. 31 anos? 31 anos. Excelente. E veja só, você, então, começou com a adega, foi pra hamburgueria. E aí, qual que foi o próximo empenho que você teve aí? Cara, o próximo empenho foi... Cara, eu apostei tudo nisso, né? Quando chegou ali em meados de 2019, eu falei, eu vou apostar tudo que eu tenho em um negócio novo, que era construir o que a gente chama de lounge, é uma mini balada. Vou construir isso. Então, eu chamei um sócio, né, mais uma vez, porque, assim, eu acredito que sociedade, ela funciona de duas formas. A primeira forma que uma sociedade funciona bem é quando eu preciso de alguém que invista comigo. Eu não tenho todo o capital, preciso, né, de mais um pouco de capital, então vou chamar um sócio pra gente dividir ali, né, tanto os custos quanto os lucros. Ou então, se eu preciso de um capital intelectual. Cara, se tem alguém que conhece mais do que eu, e eu quero seguir essa linha, né, de negócio, esse cara, para ser sócio, ele seria muito interessante para mim. Então, eu trouxe um sócio para dentro do negócio para dividir principalmente os custos naquele momento, né? Eu estava trabalhando já há um bom tempo, era líder de uma operação, e daí eu falei, cara, vou fazer um acerto
Vou pegar tudo que eu tenho, vender algumas coisas, né? Vendi uma moto, vendi alguns móveis de casa, levantei uma grana e falei, cara, vou investir pesado nesse negócio aí. Então foi bem, cara, falei, vou fazer uma loucura porque eu sei que vai dar certo. E o empreendedor tem isso dentro dele, né? Sim. Cara, sim. se eu sinto que vai dar certo, eu vou colocar o empenho, vou colocar o dinheiro, vou colocar o esforço. E eu sei que vai ter algum retorno ali. Entendi. Excelente. Continua essa história aí. O que aconteceu? Cara, essa balada foi muito punk o trabalho. Muito punk. E daí, eu tive boas experiências e péssimas experiências. Uhum. Em que sentido? Quando a gente entra no negócio, a gente precisa entender a fundo tudo que tá, né? Toda a atmosfera desse negócio. E aí eu falei drasticamente nessa lição. Eu imaginei, balada é fácil. Eu vou pegar um ambiente, né? Vou colocar uma música ali, coloco bebida e as pessoas elas vão chegar e tá tudo certo. E não foi bem assim, né? Eu senti a dificuldade de atrair o público para dentro desse negócio. Uma primeira grande dificuldade. Então foi preciso eu desenvolver minha capacidade de parcerias. Então parcerias com adegas, né? Outros estabelecimentos. Tentar trazer alguns shows pequenos, né? Então isso me fez evoluir dentro do meu próprio negócio. Então o que eu achei que ia ser fácil, logo de início... Já encontrou esse obstáculo. Já encontrei um obstáculo grande. É. Outro ponto era a capital de giro. Cara, capital de giro para você manter um negócio em que você precisa deixar o dinheiro ali rotativo, que é muito alto, o cara ele acaba se perdendo. Então, eu me perdi. Uhum. Então, tinha um alto faturamento. Então, vou dar um exemplo. Tinha uma sexta a gente abria, era o faturamento médio, mas o sábado, o faturamento bruto ali estava em torno de 25, 30 mil reais. Quando a gente vê esse montante, a gente pensa, tô ganhando dinheiro pra caramba. Acabou. Então, assim, eu cheguei na onde eu queria chegar. Uhum. Mas quando você percebe que não é assim que você trata custos, e a gente começa a desprender ali, sabe, de coisas. Ainda do bruto, foi um erro fatal. Então, a gente... Cara, antes de pagar funcionários, antes de pagar fornecedores, a gente já tirava o nosso dinheiro de forma incorreta. Então, faltava muito de gestão, né? Faltava aquele entendimento, porque a gente tinha um preconceito com aquele negócio. Um negócio simples. Vou abrir um lugar aqui, colocar uma música, colocar uma bebida gelada, e o negócio por si só, ele tá tranquilo. E não é assim. Então, a base de todo o negócio, Joel, ela é a mesma. Você tem que entender de capital de giro, você tem que entender de fluxo de caixa, você tem que entender de marketing, de vendas, do seu público. Tem que entender o ponto de equilíbrio do negócio, quanto tempo que esse investimento ele vai voltar. Toda vez que a gente deixa um desses pontos passar, ele é fatal. Uau, excelente. Hugo, você está dando lições preciosas aqui já de empreendedorismo na prática, com bastante propriedade, porque da forma que você está me falando, e aí fique à vontade para me corrigir. Você passou por alguns empreendimentos, Sim. Mas nesse processo todo, você foi sendo forjado como um empreendedor, sendo lapidado, sendo formado, sendo preparado. Você vê uma grande diferença no Hugo do primeiro empreendimento até esse empreendimento em termos de visão de negócio, de estratégia, de gestão? Joel, com certeza. Desde o primeiro negócio, a gente começa a cometer erros bobos. O cara que está empreendendo de primeira viagem, ele comete erros bobos. Cara, erro que hoje, por exemplo, eu não cometeria. Então, assim, como a gente vai gerenciar o nosso investimento? Então, como que a gente vai gerenciar o tempo naquele negócio? Como que a gente vai gerir pessoas no negócio? Vai passando o tempo, Joel. Passei o primeiro negócio, passei o segundo negócio. Eu percebi que eu fui ganhando aptidões para chegar naquele terceiro negócio. E mesmo assim, eu ainda não estava preparado. Então, esse negócio que foi a balada, que eu fiquei um bom tempo com ele, esse negócio, ele me trouxe lições valiosas. E assim, e lições de vida também, tá, Joel? Porque, cara, balada é um tipo de negócio interessante. E até inusitado, muitas vezes. Por exemplo, para quem tem balada aí, quem trabalha com a noite sabe, a gente lida com todo tipo de pessoas. Sim. Todo tipo de pessoas. Então, assim, você encontra pessoas boas e você encontra pessoas ruins. Encontra pessoas mal intencionadas. Encontra pessoas querendo tirar dinheiro de você a todo custo. Então, esse know-how que a gente adquire aí,
lidando com o ser humano, o dia a dia ali daquele negócio, né? E aprendendo a gerenciar o negócio na prática, meu, ele vale às vezes mais do que uma faculdade. E é isso um aprendizado que eu tiro bastante. Cara, assim, quem trabalha com a noite sabe, às vezes você corre risco de vida de estar ali. E isso faz a gente colocar o pé no chão e falar, opa, peraí, será que realmente eu entendi tudo desse negócio antes de entrar nele? Então, assim, já passei N situações que eu achei até que eu ia morrer, cara. Na noite, e daí, tipo assim, pô, eu voltar atrás e falar, cara, será que eu tô no caminho certo mesmo? Bem louco. Muito, muito interessante. Hugo, eu quero fazer uma pergunta e ela é provocativa. Então, mas manda. até para aumentar a consciência do pessoal que está assistindo e vai assistir. Hoje nós temos um momento de muitos empreendedores que eu chamo de empreendedor de palco. Pessoas que falam muito sobre empreendedorismo, mas nunca lidaram com uma operação, por exemplo, de uma balada, né, ou de uma hamburgueria e os outros negócios. O que você pode dizer assim? Porque eu entendo também que o conhecimento teórico ele precisa ser assimilado à prática. Agora, para quem está querendo iniciar nesse caminho do empreendedorismo, já dentro dessa experiência até o momento dessa balada, lógico, tem muito mais que a gente vai falar ainda. O que é que você pode falar? Joel, existe uma polêmica muito grande sobre empreendedorismo hoje. No Brasil, principalmente, tá? A internet prega que empreender é fácil e não é bem assim que a coisa funciona. É bom, antes de você entrar no jogo, você estudar e entender bem o terreno que você tá entrando. Cara, a balada, pra mim, eu tirei lições valiosas. E, assim, são lições interessantíssimas. E eu vou dar um exemplo aqui, que nem eu falei pra você, que eu tive experiências de quase morte. Cara, eu abri o meu estabelecimento e é tudo questão... Cara, se eu tivesse estudado um pouquinho antes de entrar no negócio, eu teria entendido todas essas questões que envolvem, por exemplo, um ponto comercial em determinado local. Então, eu abri um ponto comercial próximo a uma comunidade, tá? Só um exemplo pra galera entender bem. Sim. Só que daí, eu fechei com alguns policiais parceiros, né? Que faziam um bico lá de segurança, normal, padrãozinho. E daí o pessoal da comunidade começou a se sentir incomodado com aqueles policiais ali na frente. Então, às vezes, passava uma viatura lá, pô, pega um energético aí e tal. E eu fui ameaçado, cara, assim, ó. Ou você tira a galera daí, ou então o bicho vai pegar pro seu lado. Nossa. Então, assim, será que eu entendi esse contexto antes de começar um negócio desse? Será que se eu não tivesse conversado com alguém que já passou pela experiência de ter, né, um ambiente da noite, o cara fala, cara, isso daí, nesse local, pra você não é inteligente. O risco que você corre, pode ser assaltado, um monte de coisa. Então, assim, começar na emoção um negócio, ele tira a nossa percepção das coisas reais, sabe? Então, tem que se aprofundar. Tem que conversar com empreendedores que já passaram onde a gente quer passar, que já chegaram onde a gente quer chegar. E eu preciso estudar o básico desse negócio para me colocar o pé na água e começar a empreender. Excelente. Olha, Hugo, então eu até tenho que te falar isso, né? Hoje você é provavelmente alguém que tem condições de ensinar as pessoas que querem começar nesse caminho. Porque você tem justamente essa vivência. O Nassim Taleb, que é um autor que eu gosto muito, né? Ele fala sobre o skin in the game. A pessoa que realmente coloca a pele em jogo e arrisca, né? E assume a responsabilidade por isso. Então, acho que isso é um alerta bem interessante que se faz, que o caminho do empreendedorismo, ele não pode ser romantizado. Não pode. E eu acho isso difícil, Joel, porque a galera tá romantizando demais. E quem tá assistindo a gente agora, pode ter um rapazinho ali que pensa assim, cara, eu quero construir uma adega. Pô, vou começar pequeno, eu tenho R$1.000, R$2.000. Como que eu faço pra começar esse negócio? E daí, a gente vai romantizando tanto empreender que o cara, ele deixa de observar alguns detalhes importantes, sabe? E isso precisa ser analisado bem. É isso aí. Muito bem. Hugo, esse empreendimento da balada que você teve, então ele começou, eu entendi que você saiu do teu trabalho CLT e investiu tudo aí.
Em que momento você liquidou esse negócio aí? O que foi a motivação? Tudo bem. Cara, chegou aquele período que todo mundo que trabalhava com a noite, que trabalhava com o público, isso foi impactado diretamente, né? Que a gente passou por um período de pandemia. E isso daí pegou a gente em cheio também. Cara, a gente trabalha com a noite, a gente trabalha com o público. Casa lotada é sinônimo de faturamento. Então, quando teve as primeiras restrições, a gente já foi impactado. Então, Joel, assim, quando ela chega, a gente fica meio que sem chão. Fala, cara, e agora? Vai passar rápido isso? Será que é algo de momento? E foi passando 1, 2, 3 meses, e a gente percebeu que não. O negócio veio pra ficar. Então aí a gente passou o quê? A gente passou 1 ano, 2? Quase 2, né? Quase 2 anos. Quase 2 anos. De restrições, né? Com risco de segurança, pessoas, sofrendo em hospitais. Então a gente sabia que tinha um risco realmente genuíno de você abrir o seu estabelecimento e acabar propagando mais o vírus, né? Tinha muitas questões envolvidas. Fora o risco jurídico, né? Que você tem. Teve gente que arriscou. Então assim, o cara, eu vou abrir meia porta ali. Vou colocar a galera pra dentro, vou fechar aqui e ninguém percebe. Sim, qual era o risco que esse empreendedor, ele estava correndo? Então a gente também foi impactado com isso. Entendi. Aí nesse momento, então, a pandemia foi um evento à parte. Acho que na parte de negócio tem uma parte que é entender os riscos, aquilo que pode dar certo e errado, mas esse daí pegou, acho que não tem sistema no mundo que fosse capaz de pegar algo assim. Então foi um aprendizado forçado geral. Bem, aí o que aconteceu então, 100 pessoas, você não tem faturamento, mas as contas estavam ali de alguma forma, né? Enfim, o que você pensou? Fala, tô nesse momento e agora o que eu tenho que fazer? Como é que foi essa... Joel, aí entra uma outra lição valiosa, né? Quando a gente tem um negócio, a gente pensa assim, cara, será que esse negócio tem liquidez? Eu consigo fazer dinheiro rápido caso alguma coisa aconteça? O cara que tá empreendendo, tá? E a gente pode passar por situações adversas a qualquer momento. Então agora assim, estourou uma guerra. Então a gente tem uma guerra da Ucrânia, por exemplo, a gente tem uma guerra lá em Israel. Então assim, a gente tá propício para isso. Então, a pandemia. E se acontecer uma outra pandemia? Então, a gente tem que estar preparado. Eu não estava. Então, assim, o pouco que eu tinha, eu distribuí para os funcionários ali, né? Pra gente finalizar. Acho que na época eu tava entre seguranças, caixas, pessoal do barman, DJ, era cerca de 20, 22 pessoas, né? Então, a gente pagou todo mundo. Não conseguimos pagar todos os fornecedores. Então, depois a gente teve que ir lá para tentar, né? Se organizar e conseguir quitar isso daí com eles. Então, o máximo que a gente conseguiu fazer foi isso. E vender. Cara, freezer. Vamos vender freezer. Vende todos os freezer. Mobília. Cara, pega mobília. Vende. Devolver o prédio na mesma situação de quando a gente alugou. Cara, tu tem uma reforma para fazer para você devolver o proprietário. Essas são tudo questões que a gente precisa pensar. Então, a liquidez do negócio, a capacidade que eu tenho de fazer dinheiro, caso alguma coisa der errado, precisa estar bem em dia, na ponta da língua, e você tem que estar preparado para isso. E esse é um ponto pouco a gente fala, né? Porque nós somos otimistas por natureza, eu acho que também, né? É importante isso, caso contrário, você não dava um passo na direção do desconhecido. Mas, juntando o otimismo com a habilidade de gestão, você tem um equilíbrio muito interessante. É muito interessante. Nesse sentido. Então, eu tenho também, aí, Hugo, uma pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo que tem experiência do negócio depois de alguns anos, assim. Se você hoje tivesse a oportunidade de sentar com o Hugo lá de 2019, o Hugo de hoje, tivesse a oportunidade de sentar lá com o Hugo de 2019... para tomar um café e falar sobre balada, qual seria o principal conselho ou o que você diria para esse Hugo de 2019? Estude mais. Estude. E quando eu falo estudar, não é a galera que pensa assim, cara, vou me graduar ali em administração, ciências contábeis, não. Assim, cara, se eu vou fazer algum negócio,
se eu vou me propor a isso, eu preciso ter o mínimo de bom senso comigo mesmo, né? Em me aprofundar naquilo. A gente não precisa ser técnico em tudo, Joel. A gente precisa entender o que a gente vai fazer. Então, assim, você investe tempo, você investe dinheiro, são recursos financeiros. Você investe a sua família, porque eles precisam apoiar você naquele ecossistema doido. E a família, ela é um fator crucial pra gente crescer. Sim. Então, se a minha esposa não me apoia nos projetos que eu tenho, dificilmente eu consigo. E assim, se não tiver todo esse aparato, a gente não vai pra frente. Então assim, estudar e se aprofundar naquilo era o conselho que eu dava pro Hugo lá atrás. Cara, se eu entendesse um pouquinho mais de dinheiro, de fluxo de caixa, de capital de giro, de marketing, vendas, de pessoas, do ambiente que eu tô colocando ali, que eu peguei aquele ponto comercial, muita coisa teria sido diferente. Ou até mesmo eu não teria aberto a balada. Poderia ter feito outra coisa. Acho que essa é parte justamente da estratégia de negócio. Exatamente. A gente entender que tem situações que nós temos aptidão para fazer e tem situações que eu não sou apto a fazer. A gente é ignorante em diversas coisas, João. A gente não sabe tudo. Né? Então a gente tem que ter o pé no chão e falar assim, cara, pô, será que isso realmente é pra mim? Será que eu consigo fazer isso? E daí a gente poupava um monte de coisa, né? Saúde mental, porque se você fecha o negócio, você se deprime pra caramba. Eu quase entrei em uma depressão por conta disso. Então, assim, fiquei abatido pra caramba. Então, esse é o meu insight pro Hugo de 2019. Cara, estude mais, se aprofunde naquilo que você quer fazer. Muito bom. Hugo, deixa eu te fazer uma pergunta também. Manda bala. Você acredita que as pessoas... Estamos ouvindo muito sobre empreendedorismo. E as pessoas, elas desejam isso porque elas vão na emoção do negócio ou porque ela vai na influência de alguém, que eu acho que é assim, né? Uma coisa é você acordar e falar, eu vou fazer isso. Outra coisa é você ouvir, passa 10 mil, não sei o que, aqui, não sei o que, e aí você vai naquilo lá. Queria ouvir isso de você, mas eu queria também que você deixasse assim da tua experiência. Como que eu devo começar querer ir para esse lado do empreender, de abrir um negócio, seja ele qual for? Qual que deve ser a minha atitude ou o meu comportamento? Joel, dividindo em duas etapas aqui, né? Então, primeiro a gente tem a questão do, eu tô construindo um negócio pela emoção, né? Versus eu tô construindo um negócio porque eu quero construir algo grande, quero deixar um legado. E a internet, ela crava uma coisa muito na gente. Cara, você não vai ser feliz sendo um empregado. Se você é CLT, você não é feliz. Você é feliz se você empreende. Pô, o cara que tá trabalhando hoje como um empregado, na internet ele não é um cara feliz. Ele é um cara triste, sabe? Tipo assim, não tem tesão em falar, pô, eu sou empregado, eu vi essa camisa de uma empresa. Não tem tesão nisso. Na internet não tem tesão nisso. É verdade, cara. E a gente tem, uma gama de pessoas, talvez mais de 90% da galera tá dentro de uma empresa e tá assistindo o pessoal metendo o pau nisso, cara, em trabalhar. E isso é triste, João. Então, assim, cara, a mentalidade do cara que quer empreender, e eu acho que começa assim na mentalidade, é entender que, e aqui assim, eu vou abrir um parênteses e eu vou ser bem enfático nisso. Se você é um funcionário ruim, você vai ser um empresário ruim e talvez você nem vai ser empresário. Uau! Não vai. Não, cara. O cara que tem a mentalidade de empreender, de fazer negócio, de ser empresário, ele é um bom funcionário. Definitivamente. E não tem jogo, você pode ver, Joel. Você vai em empresas, você vê aquele funcionário que tá parado, às vezes pega uma vassoura, cara, vou tirar um lixinho daqui, vou tirar uma poeira dali, vou fazer uma coisa. Esse cara tem o sangue. Porque ele vai entender que o negócio dele precisa disso, pessoas como ele. Então, assim, que tipo de pessoa eu quero pro meu negócio? Eu quero uma pessoa como eu. Como que eu sou? Hoje, como CLT, como empregado. Eu faço valer a pena cada centavo. Eu entrego. Entende, João? Sim. Então, começa aqui, esse negócio, né? Então, eu admiro pessoas que querem ser empreendedoras, mas eu também aconselho elas. O empreendedor, né, começar um negócio, ele não começa quando você faz o primeiro investimento. Ele começa quando você começa a trabalhar a sua cabeça para aquilo.
né? Como você quer ser, qual que é o tipo de negócio que você quer ter, começa aqui dentro. Uau. Hugo, eu queria pegar um gancho nisso que você tá falando. Manda. Sensacional. Gostei muito. Hugo, a gente se depara às vezes com pessoas que por reestruturação, por baixa performance, por liquidez da empresa, elas são demitidas, são colocadas no mercado. E aí, inicialmente, pelo menos alguns casos que eu tive a oportunidade de acompanhar, as pessoas vão lá e tentam se recolocar no mercado. Aí, vê que demora mais de 1 mês, 2 meses, acorda o dia e fala assim, vou empreender. Né? Porque, e aí me parece que é o seguinte, e aí eu quero puxar essa linha, vamos ver o que nós vamos encontrar. Uhum. Que não deu certo o que eu queria fazer. O que me sobrou é empreender. Então eu vou pra lá. O que você acha desse tipo de... Acho que nós estamos até falando de mentalidade. É, isso aí. Meu, empreender por necessidade, que é esse lado que a gente falou, Uhum. ele tem um benefício e um malefício, né? É uma linha muito tênue. Por quê? Cara, fui desligado, tô aqui desempregado, meu seguro tá acabando, às vezes o cara pega 5, 4 parcelas, pega um acertinho, pega o fundo de garantia e tal. Tá acabando os meus recursos. E às vezes o cara, ele nem procura. Ele fica acomodado esperando o seguro-desemprego dele. Cara, vou esperar mais um pouquinho. Vamos lá. Eu quero descansar. Começa assim, eu quero descansar. E ele vai deixando o tempo passar. Quando o cara, ele percebe que tá batendo já água ali, ele fala assim, vou começar a correr atrás. E deixa a coisa mais difícil. Esse é um lado. A segunda opção é o cara que sai, tá com dinheiro no bolso, vai receber as parcelas dele de seguro, né? Pegou todo o aparato dele ali, né? Que ali hoje permite o colaborador sair, né? Certinho. Sim. E ele fala assim, eu vou fazer um negócio com isso. E daí ele entende que, por necessidade, às vezes até pela família, né? A forma de vida que ele vai ter ali, ele começa a fazer algo pequeno. E daí você percebe mudanças nessas pessoas. O cara que começa, cara, sair de uma empresa, peguei aquele pouco recurso que eu tenho e vou pensar em algo aqui pequenininho pra fazer, pra começar a engatear um negócio, que é o tempo de seguro. Cara, 5 meses você pode tirar um negócio do zero e deixar ele rentável. Opa, vou falar mais sobre isso. Entendeu? Uhum. Ou você pode esperar, cara, vou descansar aqui, ó. Vou ficar uns 2 meses de boa, pegar umas férias. E daí quando eu começar a bater nas costas, o cara, não, vou correr, vou fazer as coisas. E não é assim que funciona. Então assim, quem tá no momento, que tá sentindo que ou talvez vai sair da empresa, ou quer sair da empresa porque tá cansado e pensa em empreender, você precisa ser rápido, tá? Rápido com inteligência. Seja rápido. Seja breve para tomar decisões. Não espere, sabe? Porque a vida do empresário não é descansar. Uau. Não é descansar. A gente trabalha muito, Joel. Você sabe disso. Sim. Cara, você é um empresário. Sim. E você trabalha mais no seu negócio do que se você fosse um CLT. Sem dúvida. Muito mais. Muito mais, cara. Muito mais. É verdade. As nossas esposas estão em casa esperando a gente. Isso, exatamente. Nós estamos gravando esse episódio aqui num sábado. No sábado. 4:30 da tarde agora, né? E isso reflete, né? Agora, assim, ó, eu não sei em que momento as pessoas vão estar vendo isso daqui. E eu não sei em que momento de vida elas vão estar tendo e nem que momento de vida a gente vai estar tendo quando elas estiverem assistindo. Mas isso é muito interessante. Cara, realmente, vai dar 5 horas da tarde e a gente tá aqui. Hoje eu trabalhei. Entendeu? Então, assim, levantei 6 horas da manhã, fiz uma viagem até o meu trabalho, porque eu trabalho numa outra cidade. Eu voltei e eu tô aqui disposto. E eu vou sair daqui, eu vou trabalhar mais, João. Uau. Porque a gente tem essa veia empreendedora, a gente entende que negócio não se constrói descansando, com o pé pra cima, em casa, achando que, vou trabalhar só 4 horas por dia e tá... Cara, isso não existe, cara. Você vai ter que trabalhar duro, você vai ter que fazer, você vai ter que se empenhar. Sua família muitas vezes não vai ter você tão presente quanto ela gostaria. Mas é essa coisa. Eu preciso entender que eu tô construindo algo grande. Mas algo grande começa pequeno. Verdade.
Hugo, você falou muitas coisas e a gente vai ter que ver, e quem tiver a oportunidade de assistir, repassar por esse momento algumas vezes, né? Desse episódio. Você falou algo interessante sobre o empreendedorismo, que em 5 meses a gente consegue sair do zero e tornar um negócio rentável. Minha preocupação com esse podcast aqui é trazer gente que tem experiência real. E quando a gente fala isso, né, nós estamos dando uma esperança. Uma esperança. Já de cara para a pessoa. Eu vou te falar a percepção e aí você me fala a tua visão também sobre isso, né? Eu acho que 5 meses, sim, é possível. Agora, 5 meses eu acho que a gente não está falando em recompor, por exemplo, toda a renda que a gente construiu durante 16 anos, 15, 20 anos dentro de uma CLT, mas sim o fato de se tornar rentável. Que é diferente de você estar milionário. Com certeza. Agora, os negócios, ao que me parece, com exceção dos unicórnios que a gente chama, né? Aqueles que, meu Deus, né? Tem as startups da vida aí. Exponencial, mas isso não representa a maioria dos empreendedores brasileiros. A gente sabe que toma mais tempo. Uhum. Então, minha percepção, assim, acho que a gente precisa estar preparado para dar o tempo das coisas acontecerem. Se eu ouvir uma estatística média, estamos falando que um negócio, para ele... A maioria dos negócios fecham com 2 anos, 3 anos. Aqueles que prosperam, eles vão começar a ver um retorno bom com 5 anos. E aí entra nas métricas de milionário com 8, 10, 15, 20 anos, né? Como é que você vê isso? E até a tua experiência de alguns negócios já, para a gente passar uma mensagem sólida Muito bem. Pessoal. Vamos lá. Ó, existe um número dizendo que as empresas elas nascem e a grande maioria ela morre em 2 anos, 3 anos, certo? E a gente começa a imaginar a linha do tempo desse negócio, Joel. Eu vou te dar um exemplo. Um negócio no primeiro ano ali, se o cara conseguiu passar no primeiro ano, ele tá tendo um bom faturamento. Então o negócio ele tá aqui, ó, subindo. Uhum. Tá? E o cara tá faturando. 1 ano e meio, 2 anos, o cara tá faturando. Senão, ele já teria interrompido o negócio dele. Por que 2 anos a gente percebe que as empresas passam esse tempo aqui subindo muitas vezes e elas despencam? Por falta de gestão. Tem um ditado de um empresário que eu gosto muito, que ele diz o seguinte. Ele é do ramo de armazém, sabe, logísticos. Ele fala assim, ó, armazém só quebra cheio. Isso ficou na minha cabeça. Falei assim, cara, como assim? Quebra cheio. E ele falou, tá cheio de cliente, o armazém tá lotado e você vê empresas quebrando. E daí você começa a entender o conceito por trás disso. A precificação tá errada, a carga tributária tá pesada, o cara às vezes não traz bons profissionais, né, da parte contábil para ajudar ele a gerenciar o negócio. As margens vão se apertando, o custo não diminui, o custo ele permanece o mesmo, porque assim, ó, em 1 ano, 2 anos, o seu custo operacional ele só sobe, porque você está colocando gente, você investe em maquinário, então ele vai subindo. Você não consegue muitas vezes precificar corretamente e repassar isso para o seu cliente, por N motivos, né? Então assim, o custo ele vai subindo, mas a sua margem ela permanece. E daí chega um dado momento que você está estrangulado. Daí você começa a pegar dinheiro com juros mais altos. Uhum. Então a gente percebe que as empresas que realmente fecham em 2, 3 anos, o cara ele dá um boom, sabe? O empresário ele dá um boom. Você vê que o cara comprou uma casa nova, o cara trocou de carro, o cara tá... E o cara mudou. E todo mundo, cara, o negócio do cara tá, pô, perfeito. E de repente o cara cai. Então assim, a gente tá preparado para gerenciar todas as fases do negócio. E tem aquela coisa, né, João? Eu tô pequenininho, eu gerencio de uma forma. Eu cresço mais um pouco, a gente, o brasileiro, muitas vezes, vai continuar gerenciando da mesma forma. Cara, eu vou trazer um profissional para cuidar do meu financeiro? Não, muito caro. Vou pegar um primo meu, vou colocar aqui. É verdade. Quem que é o meu RH? Cara, minha esposa, vou colocar ela para fazer as entrevistas. Muitas vezes a gente se julga capaz de fazer boas entrevistas e colocar a gente certa nos lugares. O empresário, ele é muito generalista.
sabe? A gente não entende a fundo muitas coisas, mas a gente tem que entender um pouco de cada coisa, pra pelo menos cobrar as pessoas que a gente vai colocar no nosso time. E é por isso, Joel, que eu entendo que muitas empresas quebram. Porque o cara ainda tá com aquela mesma mentalidade de 2 anos atrás. Entendi. Entendeu? É um negócio muito, muito complexo. muito interessante. Boa analogia, muito bom. Hugo, nessa linha de mentalidade, né, do trabalho, eu queria que a gente avançasse aqui agora até usar a tua experiência, né? Vamos lá. Hoje, Hugo, nos negócios que você teve, talvez o da balada é o que você não tinha um trabalho CLT. Vamos falar um pouquinho Exatamente. sobre essa combinação. Os outros, você tinha Sim. essa... Tá, legal. Hugo, explica para nós agora. Nós vamos falar sobre... Eu acho que primeiro sobre o lance de ser CLT e querer empreender. E o segundo, que talvez é natural disso aqui, que é o intraempreendedorismo, que é um tema que eu quero explorar um pouquinho com você, Vamos lá. entender um pouquinho mais. Isso, para mim, soa como uma estratégia de empreender. Você manter o seu CLT, Isso aí. você tem uma base financeira segura e aí você vai. Mas fala para mim um pouco mais, como é que você vê isso acontecendo? Quais são os desafios, né? Vamos explorar um pouquinho Vamos esse lá. tema. Cara, se eu encontro hoje alguém que tem vontade de abrir uma transportadora, João, eu dou uma dica pra ele que ele pode entender como valiosa ou não. E a dica é o seguinte: vá trabalhar numa transportadora como empregado. Vai entender o ecossistema dela. Você vai entender as fases que essa empresa passa, a forma que ela é gerenciada. Muitas vezes a gente encontra empresas que já estão há décadas no mercado. E daí é uma presunção muito grande eu acreditar que eu vou gerenciar a minha empresa como uma empresa dessa grande. Tem coisas que esses empresários sabem que a gente não sabe. Eu quero abrir uma loja de tênis. Pô, tenho vontade de ir lá no Brás, quero abrir uma loja de tênis, trazer, revender e tal. Cara, tu já conversou com alguém que tem uma loja de tênis? Tu já trabalhou uma loja de tênis, às vezes? Então, assim, ó, eu acredito que o intraempreendedor, como que ele nasce? O cara, ele trabalha numa empresa e ele começa a ter know-how naquele segmento que ele tá trabalhando. Certo. Ele não tinha ideia ainda de ser um empreendedor, mas ele começa a ter know-how. Pô, começa a entender como que é vendas, como que é marketing, como que o time comercial trabalha, como que é a prospecção de clientes daquela empresa que ele tá trabalhando, tá? Como que é gerenciado, né? Como que é gerenciada a equipe operacional, ele começa a entender. E ele vai adquirindo know-how nessas coisas. Então, dentro desse segmento que aquela pessoa tá, ela pensa assim, eu acho que eu teria uma empresa muito boa e até lucrativa se eu trabalhasse para mim nesse mesmo segmento. É um estalo. Certo. E geralmente, o cara que sai de uma empresa para começar um negócio, ele geralmente começa um negócio no segmento da empresa que ele tá trabalhando. Interessante. Então você vê donos de transportadoras, aquele dono daquela transportadora grande, um dia ele foi um motorista, ou ele foi, às vezes, um funcionário de uma transportadora. Você pode perceber. O cara que monta uma distribuidora de bebidas, ele já trabalhou em algum lugar de distribuição de bebidas. Ele começa a entender o jogo. E daí, antes de você colocar o pé na água para fazer o negócio, bem dito, o intraempreendedor, ele começa aí. Como que eu posso ser estratégico? Como que eu posso me colocar à prova? Não utilizando meus recursos, mas utilizando recursos da empresa que eu trabalho. Opa, Aí começa as sacadas, João. Entendeu? Aí começa a sacada. Então, assim, o cara não precisa inventar a roda. Não precisa inventar a roda. Dentro da empresa que ele hoje está trabalhando, ele pode começar a ser o diferencial naquela empresa, mostrar todas as capacidades dele, de gestão. O cara prova que ele é bom. Capacidade de novas ideias, inovação. Sim. E depois que ele começa a validar, ele perceber que aquilo é aplicável, porque as ideias que ele traz para o negócio, ela é colocada em prática e o negócio flui, ele começa a ter uma confiança. Opa, peraí, eu posso fazer isso lá fora. Por isso que começa com a mentalidade, João. E hoje não é assim. Hoje o cara, ele quer sair, ele tira o pé. Tira o pé. Cara, aí você pensa assim, cara, o funcionário tá desanimado pra caramba. Você vai lá conversar com ele? Cara, o que tá acontecendo? Ah, eu tô desanimado. Por quê? Não, eu quero sair.
Mas por quê? Não, eu quero montar meu próprio negócio. Pô, então trabalha bonitinho. Seja um empreendedor aqui dentro primeiro. Uau. Sabe? E daí a gente percebe quem você separa o joio do trigo no mundo dos negócios, né? A mentalidade do cara. Olha só. Hugo, no intraempreendedorismo, e você também já tem experiência bastante nisso, eu acho que esse pode ser um caminho que pode ter 2 efeitos colaterais positivos. Vamos lá. Você já falou, que é, né, a pessoa se preparar, prepara fora daquele ambiente. E o segundo é o próprio crescimento interno, que de repente, né, pode até mudar o plano, e eu acho que é ok com isso. Como é que você vê isso? João, isso é engraçado. E presta atenção. Hoje, eu tô em um lugar que eu sou supervisor. E eu tive 4 promoções em 3 anos. Meu Deus, aí. Vamos lá. Na empresa anterior, eu entrei como assistente. Depois de sair de lá, coordenador. Numa unidade de Guarulhos. Eu tive 4 anos nela. Assim, eu passei por 4 promoções. Quando eu falo isso pra alguém, o pessoal fala assim, cara, o que você fez? Eu falei assim, eu não fiz nada demais. Hoje, Joel, quando a galera entra numa empresa, ela olha pro cara que tá lá na gerência e ele imagina, pô, aquele cara ganha 50 mil reais. E ele começa a pensar assim, eu nunca vou chegar lá. E ele vai esfriando, ele vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Ah, não, aqui eu não sou ninguém, aqui eu sou só mais um, aqui eu sou um número. E esses pensamentos faz o cara ficar no lugar onde ele tá. Qual que era o meu pensamento quando eu entro numa empresa, né? Desde aquela outra empresa. Meu, eu vou dar meu sangue aqui. Eu vou fazer esse negócio funcionar como se ele fosse meu. Então, trabalhava pra caramba, entregava muito. Muitas vezes tinha hora pra chegar e não tinha hora pra sair. Lembrando, tá? Isso não é um conselho pro cara chegar lá dentro e falar assim, agora eu vou ficar aqui, eu vou morar na empresa, sim, tá? sim. Isso não é um conselho. Mas é a visão que eu tive e que funcionou muito bem pra mim. Funcionou. Por quê? Porque tudo que eu fazia, João, eu tentava fazer perfeito, sabe? Perfeito. E aí, separa muitos funcionários. Se eu falar assim, hoje, para um funcionário meu, faça com perfeição. O cara fala assim, mas não existe nada perfeito. Realmente. Mas o resultado que você vai ter, se você colocar na sua cabeça que você vai fazer perfeito, é um resultado satisfatório. Então essa é a minha visão. Eu vou querer fazer a coisa perfeita. Vou conseguir fazer? Possivelmente eu não consigo fazer perfeito. Mas o resultado que eu tenho tentando fazer a coisa perfeita, meu, é muito bom. E todo o resultado que eu tive foi bom, Joel. Sabe, foi se esforçando, foi se empenhando. E daí eu falei, cara, eu vou ser um empresário e o funcionário que eu quero é o funcionário igual o Hugo. E por conta disso, eu cresci. Sensacional. Não tentando crescer, mas colocando na minha cabeça que eu precisava ser assim, performance é isso. Né? Fazer mesmo sem as pessoas estarem percebendo, tal, e vendo. Uau, sensacional. É isso aí. Hugo, você falando dessa forma até me parece o seguinte, né? E é mentalidade, o tema, o jogo aqui dessa conversa. É mentalidade. Quando uma pessoa ela é CLT, me parece que o pensamento mais comum é não importa tanto a entrega, importa a quantidade de horas que a gente despende aqui dentro. Então, ela é paga pela quantidade de horas e não muitas vezes pela quantidade de entregas e performance. De resultado. Então, falar assim, de dar o sangue, pode até às vezes ter um entendimento errado. Você não está falando de horas a mais. Exatamente. Você está falando de excelência, perfeição naquele horário que você está. Joel, quando a gente fala em perfeição, a gente distorce o tempo. Distorce. Porque tem um ditado, né? Que se você faz algo muito rápido, se você faz com pressa, não vai ser perfeito. A pressa é inimiga da perfeição. É o ditado. Então, quando a gente coloca na cabeça, cara, vou fazer isso daqui, vou fazer funcionar e vou fazer aquilo que eu tô fazendo ser perfeito, você começa a se desprender do conceito de tempo e você foca na qualidade.
Você foca na performance. E performance é isso. Cara, eu consigo fazer isso daqui com a qualidade, né? E às vezes até colocando tempo, mas a qualidade disso aqui vai ser boa. Vai ser algo que alguém vai olhar e falar, caraca, isso que o João fez tá perfeito. Era isso que eu procurava. Então, quando eu vou fazer uma coisa, João, e eu penso muito nisso, quem for avaliar, quem for fazer essa avaliação, ele vai chegar, vai bater o olho e falar, meu, era isso. Tá perfeito. Então, essa mentalidade me fez crescer, e não porque eu tava buscando crescer, mas porque eu tava buscando criar uma mentalidade forte pro meu negócio. Sim, entendeu? Sim. Meu Deus. É isso. Cara, sensacional. Hugo, me veio até uma reflexão, ela até pode ser meio filosófica aqui. Se as pessoas ouvissem o que você está falando nesse exato momento, e essa é uma ferramenta, né? E agora, talvez, mudando a mentalidade, você acredita que nós estaremos destravando muitas habilidades que estão ali escondidas, empresários maravilhosos, grandes gestores, que simplesmente não exercem por conta de uma trava mental nesse aspecto, dentro de uma empresa. Cara, isso é muito legal. Tem até uma questão que eu vou falar aqui, é o seguinte. Primeiro, nós não somos coaches. Eu não sou coach. E nem você, João. Sim. Nós não somos coaches. Só que a gente entendeu um método. E se a gente coloca na cabeça esse método, e eu garanto isso, João, eu garanto isso daqui pra você. Se o cara ele coloca isso na cabeça, o desânimo dele acaba, a vontade de trabalhar aumenta, a vontade de fazer melhor e de performar aumenta muito. E daí, naturalmente, cara, você vai ser promovido. Naturalmente você vai ser promovido. Naturalmente você vai ganhar mais dinheiro. Naturalmente sua vida na empresa vai ser melhor. Porque você deixa de, sabe, fazer algumas coisinhas bobas. Naturalmente. A mentalidade de você fazer, não pra empresa em si, mas faça por você. Cara, eu vou fazer bem feito porque é meu nome que tá em jogo, pô. Eu quero fazer isso aqui perfeito porque quem fez foi o Hugo, não foi qualquer pessoa. E isso daí leva a gente lá pra cima, pô. Leva a gente lá pra cima. Cara, de forma honesta, eu vou contratar você. Porque essa é... Acho que dentro das empresas, a gente ouve bastante sobre aquele senso de dono, né? Ou como se você fosse o dono do negócio, né? Isso aí. Eu acho que a tua fala reflete muito nisso. Só que mais do que a fala é o resultado, né? Eu acho que esse é o ponto. É isso aí. O resultado, ele reforça e dá autoridade naquilo que você está falando. Hugo, nesse aspecto, ainda para as pessoas, assim, para a gente avançar no assunto, mas eu queria pensar sobre quem está no CLT, e porque o que a gente ouve hoje é que estar no CLT é um negócio, né, que não é legal, né? Você está lá perdendo a sua vida e deixando de viver a liberdade. Agora, nitidamente, né, pela nossa conversa aqui, tudo é uma questão de mentalidade. Pode ser justamente o lugar de maior desenvolvimento, crescimento teu lá dentro, né? Aí nessa linha, você acredita, e aqui vem a minha pergunta, que as pessoas elas crescem num negócio porque elas conseguem puxar bastante saco? Porque elas precisam agradar a todo mundo? Exato. Porque elas precisam estar no lugar certo, na hora certa, né? Ou talvez isso aqui são mitos e a realidade é diferente? Pensando como um gestor, empresário, dono, pessoa que já contratou, como é o teu caso. Joel, eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu acredito muito. É mais ou menos assim, ó. Você já deve ter ouvido isso. Você é um cara que estuda como eu. Que primeiro vem o pensamento, depois você vem com o seu sentimento, né? O pensamento, ele traz um sentimento. Com esse sentimento, você fala e depois você age. Então, a gente precisa alimentar a nossa mente da coisa correta. Não, quando a gente vê uma ação, é só o resultado de algo. Muitas vezes o colaborador ali tá dando ouvido para as fofocas do dia a dia, para conversa fiada.
E tem muito disso. As rodinhas, sabe? Panelinhas da empresa. Tem muito disso. E o cara, ele se perde. Então, assim, crescer dentro de uma empresa. Eu posso crescer sendo um puxa-saco? Cara, você pode crescer sendo um puxa-saco. E depende da gestão. Se for uma gestão incompetente, que não tá ligada em resultados, ele quer mesmo gente puxando o saco dele. E em muitos casos acontece isso. Tem muita empresa que tem, então... Só que assim, cara, por um ego, o cara que tem a mentalidade certa, ele não puxa saco. E ele não fica na empresa porque ele puxa saco. Ele fica na empresa porque ele entrega resultado. Toda empresa passa por cortes, Joel. Toda empresa passa por cortes. Cara, a gente vive um cenário político difícil, a gente vive um cenário econômico difícil. Pode ser em qualquer lugar do mundo, tá? Então, assim, se você entrega e você performa, a chance de você continuar onde você tá é muito grande. E vai chegar o momento em que escolher entre o puxa-saco e aquele cara que performa, vai chegar. E se o gestor sai, o puxa-saco ele vai acabar saindo junto. Porque ele não consegue sustentar aquilo durante muito tempo, com diversos tipos de gestão. O cara que performa, ele passa anos em empresas. Passa anos. Então, assim, performar é o caminho do sucesso. Legal. Performar. E daí, tudo bem. Mais uma vez, né? Tem cara ali que é aquele puxa-saco. Beleza? É o jeito dele. Vocês que observam esse cara sendo puxa-saco, e você acha, um exemplo, eu vou ser prejudicado porque aquele cara ali fica puxando o saco do chefe. Sai disso. Sai desse pensamento. Foca no trabalho. Deixa o puxa-saco ficar lá, enchendo o saco do cara muitas vezes, levando um presente em algumas situações, né? Deixa o cara lá. Foca no que você tem pra fazer e vai fluir. Com toda certeza absoluta, vai fluir. Esse é o pensamento. Uau. Dá uma dica prática aqui para quem tá ouvindo, tá sendo despertado por isso que você tá dizendo. E né, amanhã ou segunda-feira, né, o dia, vai chegar na empresa e falar assim, eu quero tentar algo diferente, quero ver o que esse rapaz está dizendo. Como eu começo? Muito bem. Comece fazendo as coisas certas, mesmo quando ninguém está olhando. Isso é desafiador. É desafiador. E assim, eu lanço um desafio aqui para as pessoas que estão assistindo, tá? Quando você estiver andando pela empresa, cara, esquece que tem alguém olhando. E você vê um papelzinho no chão, abaixa e pega. Eu vou jogar no lixo. Quando você for no banheiro, você vai lá e você lava a mão, sabe aquele papelzinho de toalha? Não cata um monte não. Não desperdiça. Sabe, às vezes você chega lá no banheiro, tem um bolo de papelzinho novo que a galera parece que abre aquele pote, arranca tudo. Sim. Não faz isso não, cara. Não desperdiça água não. Sabe quando você vai lá no refeitório e você vai pegar almoço, janta, o cara enche um pratão de comida e ele joga metade fora? Não faz isso não. Começa a trabalhar a sua mentalidade pensando o seguinte, cara, eu não faço isso daqui pela empresa. Eu faço aqui porque eu quero ser uma pessoa melhor. Uau. E, consequentemente, as pessoas começam a observar a diferença. Consequentemente. Mas tem que ser sincero. Tem que começar dentro de você. Não faça para os outros ver, porque muitas vezes você vai estar fazendo situações que ninguém vai estar vendo naquele momento. Às vezes vão ver o resultado que você fez lá na frente, mas não estão vendo naquele momento. Então faça por você. Quero ser o Hugo melhor hoje. Tô andando aqui, vou fazer o nosso famoso 5S. Vou baixar, eu vou pegar esse lixinho. Vou manter meu ambiente organizado. Vou tratar bem as pessoas, os funcionários. Sim. A pessoa ali é da limpeza e tal. Passar, dar um bom dia, ser cordial. Isso não, sabe, não custa nada. E você se transforma aos poucos por dentro. Isso é fantástico, o poder disso, Joel. Eu acredito de verdade que o poder disso é fantástico. Você tá dizendo, sim, me parece, que não é nada que precisa de uma formação, de um estudo complexo. São ações simples, ao meu entender, né? E à medida que isso passa, você vai se aprimorando, desenvolvendo sua habilidade de comunicação, esse tipo de coisa. Eu tenho equipes há um bom tempo já, sabe? Hoje eu gerencio pessoas. E para quem também tá assistindo e é gestor, sabe da dificuldade que a gente tem de implementar a cultura. E quem já passou pelo processo de implementação de cultura, tá? E ele sente a dificuldade,
Ele sabe que são pequenas coisas todos os dias. Não tenta pegar uma cultura que muitas vezes você desenvolve, 5, 6 páginas, você vai reunir o time e vai ler aquilo ali durante 1 hora, e você não pode acreditar que as pessoas vão sair dali fazendo tudo. Não é assim que a gente ensina pessoas. A gente ensina pessoas, sabe, dando pequenos pedaços. Tem que ser digerível. E como que cultura, como que eu faço para implementar a cultura? Na empresa hoje. Eu pego um determinado tema, eu reparto esse tema, e eu vou soltando aos poucos. Cara, essa semana a gente vai trabalhar a limpeza. Semana que vem vai ser a organização. A próxima semana vai ser o seu cuidado com os equipamentos da empresa. E a gente vai trabalhando semana a semana e logo, João, você percebe que as pessoas começam a fazer da forma que você está propondo. Não é agressivo. Sim. Sabe? Não existe agressividade. Você precisa ensinar as pessoas com amor, com carinho e com a cautela que você precisa ensinar. Porque são de idades diferentes, níveis, né, de escolaridade diferentes, são culturas diferentes, religiões diferentes. Então, para você conseguir gerenciar a geração Z, né, essa rapaziada mais nova, Sim. a geração que tá aqui entre a minha e a sua idade, Sim. e um cara que tem 50, 60 anos, mas ele tá ali trabalhando, você precisa entender de pessoas e fazer as coisas pequenas funcionarem primeiro. Não vai no grande. Uau, excelente. Hugo, avançando na nossa conversa aqui, você também como um gestor de pessoas, os negócios são formados por pessoas, né? Seja a tua equipe, seja os seus clientes, né? Então esse é um... O que você diz, uma lição principal ao longo de toda a tua trajetória com relação à gestão de pessoas? Empatia. E quando a gente fala em empatia, a gente pensa assim, cara, eu preciso me colocar no lugar do outro. É muito difícil você se colocar no lugar do outro. Muitas vezes o Joel vem trazer um problema pro Hugo gestor e só o Joel entende aquele problema. Não adianta que o Hugo vai entender 100% o problema que o Joel tá passando. E não vai entender. Mas a questão é, cara, assim, eu preciso ouvir. Lidar com pessoas é ouvir. E daí vai um ensinamento pra muita gente, principalmente de negócio. O cara fala assim, eu vendo B2B. Minha venda é B2B. Cara, tem um CPF ali atrás assinando o papel. Esquece, não é CNPJ para CNPJ. A mesma coisa na gestão de pessoas. Meus clientes são CPFs, os funcionários da empresa são CPFs. Sim. A alta gestão também são CPFs. Então a gente precisa entender que o processo de gerenciamento de pessoas, independente de qual que seja o relacionamento, se eu estou tentando vender, se eu quero gerenciar uma equipe, tentando trazer a galera para perto, a comunicação ela tem que ser clara e tem que ter empatia. Você precisa ouvir o outro. E só assim você vai conseguir direcionar da melhor maneira possível, João. Se você não ouve, se você for autoritário demais, vai fazer do meu jeito. Aqui eu mando, vai fazer do meu jeito. Cara, gestão assim não funciona. Não funciona. Você ouve, você dá o direcionamento, mas as coisas elas só funcionam quando a pessoa que tá ali daquele outro lado, ela se sente, sabe, ouvida. Pô, falei tudo, o cara me ouviu, às vezes falou até pouco, e eu entendi, e eu gostei. Eu me associei a ele, e a coisa anda. Show de bola. Hugo, você tem 31 anos, mas parece ter uma experiência muito maior do que isso, viu? Isso é bem bacana. Olha só, Hugo, eu quero continuar explorando agora, olhando o seguinte. Vamos lá. Olhando o hoje para frente, né? Que nós vimos toda a tua trajetória, toda a tua experiência, vivência, casos reais. Agora quero conhecer a visão do Hugo como empreendedor, né? Olhando para frente aqui. De tudo que você trouxe para nós aqui, agora como é que você olha para frente aqui? Inclusive você deve ter mais negócios que você deve estar começando, já tá operando, enfim, queria que você comentasse o que está acontecendo agora. Então, vamos lá. Eu tô criando alguns projetos focado, né, especificamente, não é de forma intraempreendedora, tá? Agora são projetos empreendendo mesmo, fora da empresa em que eu trabalho, né? Bom deixar isso claro. E são duas vertentes. A primeira, né, é como um estrategista, tá? Na parte inovadora de negócios.
Isso vem de um lado meu, primeiro pela experiência que eu já tive de outros negócios, e segundo porque eu me aprofundo muito, sabe, nessa questão. Sim. E eu tô fazendo um novo braço, né? Então, assim, tô construindo o nosso podcast, eu tô criando uma audiência no Instagram, nas redes sociais, né, como autoridade, pra gente divulgar mais esse conhecimento, fazer as coisas acontecerem seguindo essa linha de raciocínio pra esse lado. Então, assim, não dá dinheiro agora. Sim. É aquela coisa que a gente tava falando. Não é uma coisa pra dar dinheiro. É uma coisa pra construir um negócio sólido e deixar um legado. Uau. Entende? Então, palestrante aí, quem tiver esperando uma boa palestra, pode entrar em contato comigo pra gente poder bater um papo com equipes, né, vendas. E esse é o caminho que eu tô tomando, né, agora nesse momento. Então, eu tenho uma trajetória muito longa ainda pela frente, João. Sim. Muito longa. Pensando, vamos lá, né? Eu acho que você tem várias frentes mesmo de atuação e pela Sim. frente você olhou um caminho você até citou da palestra, mas ele ramifica naturalmente, né? Pensando, Hugo, na transformação dentro do cenário, e eu vou até ampliar nossa conversa aqui, trazendo um cenário macroeconômico brasileiro. Certo. Hoje nós temos um grande desafio com o custo Brasil em torno de tributação, em torno de legislação das mais diversas, incluindo a trabalhista, entre outras coisas. Então, você está se propondo a ser um inovador nessa área de negócio. Acho que esse é um desafio enorme. Muito grande, por sinal. E isso é legal. Acho que mostra aí que tem um caminho de aprendizado pela frente. Mas, Hugo, você sabe as dores do empresário, você sabe as dores do funcionário. Como que você pode contribuir, então, para que a gente dê passos numa reformulação econômica? Acho que é até exagerado o que eu estou dizendo aqui, né? Não, mas é muito bom. Mas pensa no ambiente empresarial mesmo. Cara, vamos lá. Vamos para essa linha de estratégia de negócios, né? Inovação. Hoje, quando a gente pensa no negócio, o empreendedor que tá ali, né? O cara que já tá 1, 2, 3 anos com o seu negócio ali, ele vive dentro do ecossistema do negócio dele. Tá? E o cara, tá? Essa pessoa que tá ali empreendendo, ele tá focado nisso daí. A gente, quando tá dentro de um negócio, a gente tá com hiperfoco somente naquilo. A gente não percebe a gama de oportunidades que a gente tem em volta desse negócio. Então, eu vou dar um exemplo. A gente tá passando por uma reforma gigantesca agora, né? Na tributação de transportadoras. Tabela mínima de frete, um exemplo, né? Sim. Então, isso tá deixando uma grande massa de pessoas que são autônomas, tá? Os famosos agregados, e transportadoras que contratam os agregados numa situação difícil. Então, aí você tem, por outro lado, o governo dando incentivo para transportadoras para comprar caminhões. Você tem uma tabela mínima de frete que dificulta a contratação de agregados. E isso, naturalmente, mostra que, logo, os agregados eles vão começar a diminuir o volume de agregados no mercado, naturalmente, porque as pessoas não aguentam trabalhar. Aí você tem duas opções agora. A transportadora ela pode esperar trabalhar fora da lei, o que não é interessante, tá? Então, dado o cenário político e econômico, a gente tem que estar dentro da lei. Tem que trabalhar dentro do cenário ideal. Não adianta tentar sonegar de alguma forma. Cara, uma empresa séria, ela tem que arcar com os custos, né? De impostos e de tributação. Esse empresário, ele precisa diversificar. Então, a ideia de estratégia de inovação é eu chegar dentro do negócio, do seu negócio, um exemplo, e falar assim, cara, quais são novas possibilidades dentro desse ecossistema que você não está conseguindo enxergar? Porque você está no hiperfoco. E eu trago novas possibilidades. Então, assim, vou dar um exemplo agora. Dentro de uma transportadora, tá? Lá que tem, às vezes, 4, 5, 6, 7 armazéns espalhados no país, ela tem um ecossistema de motoristas passando dentro dela todos os dias. Quanto vale esse ativo? Vamos lá, ó. Assim, você tem, às vezes, uma centena de motorista
passando dentro dos seus armazéns todos os dias, para descarregar e para carregar. E você Sim. não vende nada para ele. Caramba. Você não vende nada. Boa. Então, assim, para você que tem transportadoras, armazéns espalhados pelo país aí, começa a pensar nisso. Cara, o que você pode agregar pro cara que já tá ali dentro todos os dias e você só vê ele como um motorista de caminhão que carrega e descarrega? Começa a pensar nisso. Quanto vale hoje você ter equipamentos, peças, pneus, óleo, filtros, uma gama de produtos que você pode oferecer para ele e começar um novo braço de negócio? Interessantíssimo. Meu caro. Entendeu? Essa é a linha de raciocínio. É. Então, a minha visão é mostrar para ele que tem novas possibilidades. Se o empresário ele vai aceitar, Joel, é uma outra história. Mas quando o cara geralmente ele chama a gente para poder bater um papo, é porque ele já tá sentindo que a coisa tá um pouco mais difícil, sabe? E que ele quer tentar novos meios de ampliar a monetização do negócio dele, aumentar o faturamento do negócio dele. E é isso que a gente faz. Perfeito. Agora, nessa linha, Hugo, tudo que é uma inovação, só o que você comentou aqui. Agora, tudo que é novo, inicialmente causa um susto. Sim. Né? Tem alguns que uma parcela pequena, beleza, quero isso. Agora, demora. Que a grande massa... Demora pra caramba. O que mais trava os negócios no dia de hoje, na sua visão? Eu acho que o que mais trava negócios é o empresário achar que sabe tudo. Sabe aquele negócio assim? Cara, eu já sei a verdade absoluta. Cara, isso eu já sei. Eu sei fazer isso. Não dá certo isso aqui. No meu negócio isso não funciona. Cara, o empresário que tá há um certo tempo no mercado, ele já viu de tudo. Ele já tentou às vezes tentou algumas formas, ou não tentou, ele quer somente se aprofundar naquilo que ele tá fazendo. E ele tem a mente fechada para novas possibilidades. Porque ele acredita que a forma que ele faz é a correta. Então você vê alguns empresários hoje que tá com a corda no pescoço e não muda o modelo de negócio dele. Não muda. Você fala assim, cara, por que ele não mudou? Por que ele não faz tal coisa? Quem tá de fora começa a observar e vê novas possibilidades. Por que será que esse empresário não enxerga? Porque ele tá no hiperfoco dele. Do negócio dele. O ecossistema de uma empresa, ela sufoca, Joel. Ela sufoca o empresário. Então você tem diversos problemas entrando na sala dele 24 horas por dia. Então você tem advogados, você tem contadores, você tem equipes de banco indo lá oferecer empréstimo. Às vezes ele pega empréstimos, às vezes os juros muito mais altos. Então esse ecossistema, ele segue o empresário. E ele, né, por si só, ele não dá margem para novas possibilidades. Cara, eu já sei trabalhar, esse aqui é o meu jeito. Sempre foi assim. Vai morrer assim, você sabe como é que é. Entendeu? Então acho que isso limita muito os empresários hoje. Muito bom. Interessante. Se você... Vamos lá, uma pergunta, eu acho que ela é genérica, mas vamos lá, me ajuda aí. Manda bala. Se eu te chamar para você vir fazer... Eu quero ampliar o faturamento da minha empresa. Tem uma estrutura de custos fixos, custos variáveis e uma margem. Hoje eu quero ampliar o faturamento, melhorar a margem, obviamente sempre é o sonho de consumo, né? O que você analisaria primeiramente? Cara, Joel, primeiramente, como a gente pode potencializar o seu negócio sem aumentar custo? Porque veja bem, seu negócio hoje ele já tem uma estrutura boa. Você tá trabalhando todas as opções do seu negócio? Vamos dar um exemplo? Ó, qual que é o seu negócio hoje? Vamos pensar, por exemplo, nesse podcast que a gente tem. Podcast aqui. Então assim, ó, hoje você tem um espaço muito bacana aqui, tá? Para entrevistas. Sim. Então assim, você já trabalha com um tipo de atuação boa, que é o podcast. Dentro desse espaço, desse ambiente que você tem, com toda a estrutura que eu conheço agora aqui desse prédio seu, cara, eventos empresariais é fantástico. Então assim, quanto vale um encontro de network aqui? Meu Deus. E se você pegasse hoje empreendedores autônomos e profissionais liberais? Vou dar um exemplo, cara, o primeiro encontro de psicólogos de Sorocaba. Sim, entendi. A gente tem uma massa de jovens saindo hoje das universidades. Todos os anos são saindo de profissionais liberais que estão novos no mercado. Quanto eles pagariam para ter um network uma vez por semana, uma vez por mês aqui?
Então a gente tem grupos de network no Brasil hoje, que às vezes o cara paga 5, 6 mil reais por ano É verdade. pra estar ali, Sim. certo? O profissional liberal, muitas vezes, ele não consegue. Mas peraí, o Joel, ele criou um grupo de network legal. Às vezes o cara, ele paga ali anualmente uma taxa fixa, mas o Joel, ele não ganha aí. Ele ganha apresentando a esteira de negócio que ele tem aqui. Então ele tem um bom cowork. Ele não vende só para pessoas, ele também vende B2B. Então você tem uma esteira de produtos que eles podem ser comercializados aqui. Isso daqui por si só é uma baita estrutura de marketing. Quanto vale que o empresário vem aqui hoje gravar? Sim. Então assim, a gente não caça borboleta. A gente cria o jardim. Uau! Entendeu? Então, assim, eu posso pegar a minha redinha, eu posso pegar a minha redinha ali e correr tentando pegar 1, 2, 3. Opa, peraí, não. Elas vão vir pra cá. Elas vêm pra cá e vão monetizar o negócio ainda. Então, uma visão, Joel, que a gente tem, tipo assim, de tentar olhar toda a gama, sabe? Que o negócio ele pode oferecer. E é isso que a gente faz, tá? Chega com ideias, aí o Joel fala assim, cara, talvez isso aqui não sirva pra mim. Então, peraí, Joel, isso aqui não serve? Se a gente fazer dessa forma, se a gente atrair clientes assim, assado, se a gente fazer pequenos grupos semanais aqui, se a gente atrair empresas pra palestras aqui dentro. Então, são coisas mais ou menos assim. Excelente. Já vou anotar algumas dicas para conversarmos posteriormente. Muito bom, Hugo. Caminhando para nossa última parte aqui dessa conversa, né? Tá muito boa, viu? Acredito Cara, muito legal. Né, nós vamos ter mais oportunidades pela frente. Mas olha só, Hugo, você comentou um pouco sobre sua visão de negócio daqui para frente. Uhum. Eu achei ela muito rica. E essa capacidade interessante de quem viveu o jogo, que eu acredito que só esse tipo de pessoa tem condição de chegar e dar soluções que sejam reais e práticas, né? Práticas e que não aumente custo, né? Porque não existem solução para tudo, mas tem coisas que... E é difícil a gente falar assim, olha, João, você pode fazer tal coisa aqui, mas você vai ter que desembolsar 25 mil reais. Que isso? Não é? Exatamente. Hugo, então eu queria que você falasse para nós aqui. Tá. Olhando para frente, você falou um pouco de algumas áreas de atuação, a palestra, né, a consultoria, olhando sempre com foco de inovação, que eu acredito que é isso que é realmente muito importante para esse momento que nós estamos vivendo. Mas o que você enxerga num futuro próximo com esse trabalho que você está desenvolvendo, mas não no sentido do Hugo, mas para as pessoas que você já está impactando, essa é uma forma, mas que virá a impactar. O que é que você vê pela frente? Joel, eu vejo a conscientização, tá? E, gente, mais uma vez, aqui não é papo de coach. Gente, aqui, eu não sou coach. Muito menos Joel. Então, assim, cara, eu vejo pessoas indo pra uma linha de raciocínio que me entristece. Me entristece. Vou dar um exemplo aqui. Cara, independente de opinião política, que não é nenhum viés político, cara, tem pessoas que estão na internet discutindo se é direita, se é esquerda, se é Lula, se é Bolsonaro. O cara não tem um carro, o cara não tem uma casa, o cara não tem um centavo na carteira. E o cara tá ali discutindo em live de TikTok, pô. Tem live de TikTok, o pró-Lula, pro Bolsonaro, os caras discutindo. Irmão, sai disso. Você não vai ter nada, se você continuar por essa linha. Vai estudar, vai trabalhar. A gente precisa movimentar a economia do nosso país. Isso aqui é uma nação que precisa, sabe, de empreendedores. E a gente precisa colocar o dinheiro na mesa. E tem dinheiro na mesa. Entende? Então, é conscientizar as pessoas, de colocar o pé no chão e falar, eu preciso trabalhar. Se você quer ser um bom CLT, estar no mundo corporativo, cara, siga essa linha, não é vergonhoso, é bonito, tem uma cacetada de profissionais excelentes, entendeu? Mas se você quiser empreender, show de bola também. A gente tá aqui para poder ajudar, tá? Mas assim, faça bem feito, João, sabe? Então eu penso muito em ajudar pessoas a encontrar o caminho delas. Seja ela na empresa ou empreendendo, começa na mentalidade.
tá? Um intraempreendedor ou um empreendedor começa na mentalidade correta. De entender que ele precisa fazer as coisas bem feito, fazer as coisas com perfeição, né? Dentro daquilo que se permite. E fazer porque ele quer fazer não para a empresa, mas para ele mesmo. A alta performance dele, sabe? Então isso para mim é o principal. Hugo, vamos pensar que temos duas pessoas em momentos diferentes assistindo aqui. Boa. E elas querem uma palavra direto para elas. Uma situação, um cenário hipotético. Tem uma pessoa aqui que já ouviu, tentou, não conseguiu e acha que não é possível. Porque, né, eu já experimentei. E tem a segunda que não tinha pensado como esse cara tá falando aí. Tudo que ele tinha pensado. Eu quero começar. Acho que são, não sei, respostas diferentes. Mas o que você tem para falar para essas duas pessoas? O Joel, um pouquinho, até um tempinho atrás, você perguntou assim, o que você falaria pro Hugo de 2019, né? E eu acho que o Hugo de 2019, que tava ali passando por um momento de dificuldade, né? Às vezes tá na mesma situação que algumas pessoas hoje estão. Tentou, não conseguiu, cara, deu errado, enfim. E a ideia é basicamente o seguinte: construir algo. Seja você no mundo corporativo, seja você empreendendo, construir algo exige esforço, trabalho duro de verdade, estudo. Então a gente precisa ter capacidades técnicas para também desenvolver um negócio. Seja lá no mundo corporativo, ou seja no business. A gente precisa ter. Então, independente do momento que você está hoje, tá? Independente do momento que quem está assistindo a gente, né, tá hoje, começa a entender que a gente precisa alimentar a nossa mente das coisas corretas. Lembrando, aquele ditado que a gente ouve sempre, né? Começa na mente, depois vem o pensamento, depois vem a fala, depois vem a ação. Então a gente precisa se alimentar de coisas boas. A gente tem bastante sujeira na internet hoje. A internet é suja. A internet é suja. Então se a gente tá ali, 24 horas, perdendo 2, 3 horas por dia, tem gente que se pegar aí o Instagram e abrir o Analytics ali, o cara tem 3 horas, rolando tela. Tanto empregados, né? Tantas pessoas que estão em CLT, até mesmo empreendedores. É um tempo que você poderia estar gastando estudando. Estudando como você pode ser melhor no ambiente que você está trabalhando hoje, ou estudando como você pode ser melhor no seu negócio. Porque, Joel, o conhecimento hoje tá fácil. A IA tá aí e a gente precisa utilizar. Entendeu? Então, assim, eu estudo hoje com a IA. Sim, olha. Então, assim, eu estudo com a IA. E eu até digo para as pessoas, cara, estudem, aproveitem essas ferramentas para você conseguir estudar, para você conseguir aprender os seus negócios. Isso vale ouro, pô. Isso vale ouro. Então, essa é a dica que eu dou para as pessoas, tá? Trabalho, esforço, dedicação e estudo. Tem que estudar sim. Excelente, muito bom. Hugo, alguém que está querendo crescer hoje, eu entendo que esse é o caminho. Uhum. Agora, o que você faz diariamente? Se é que há um ritual que talvez você estabeleça para se abastecer de coisas boas, se alimentar justamente. Boa. Nesse sentido. Dá uma dica prática. Tá. Eu tenho uma coisa que eu não vi isso em nenhum lugar, tá? Mas eu faço. Assim, pra mim chegar no meu trabalho hoje, eu dirijo 1 hora. E pra mim voltar do meu trabalho, eu dirijo 1 hora. Trânsito e tal. Eu tenho algumas opções. Eu posso ficar ouvindo música ali no meu caminho, ou posso estudar. Aí o que eu faço? Isso é uma dica prática, tá? Cara, assim, pra quem tá em casa ouvindo, isso é muito bom. Baixa o ChatGPT e assine o Pro. Acho que é 90, 99 reais. Assine o Pro. E qual que é a primeira coisa que eu faço? Meu primeiro chat, ele é exatamente assim, ó. Chat, a partir de agora você é meu professor. Uau. Então, pega o caminho que você quer seguir, tá? Se você quer empreender ou se você quer ter uma carreira corporativa, independente, se você é advogado, se você é psicólogo, você abastece esse chatzinho que você criou ali com todas as informações do que você gosta ou do que você quer aprender, e você vai falar o seguinte pro chat: a partir de agora, eu não te faço pergunta. Você vai me fazer as perguntas e eu vou te responder. Nossa!
Então, eu abro ali, eu não digito, né? Eu abro aquele modo de conversa, Sim. eu falo, chat, vamos começar a aula. Aí ele começa. O que é um business plan? Aí eu respondo, cara, business plan é isso, isso. Ele falou, seu conceito tá certo, mas você pode ajustar isso. O que é... Aí ele me pergunta, o que é fluxo de caixa? E eu respondo. Então ele vai fazendo perguntas, uma gama de perguntas sobre negócios, que é o que eu gosto de estudar e de aprender. E eu tenho 2 horas por dia, né? Na hora de ir, na hora de voltar, eu vou conversando com a inteligência que vai mandando perguntas complexas sobre negócios e eu preciso responder com capacidade técnica que ele ache satisfatório. Uau! Então, assim, cara, se você puder fazer isso, faça isso. E eu aprendo demais assim, João, eu aprendo demais. Então, dentro do meu segmento, que é negócios, marketing e estratégia, eu tenho lá o meu chatzinho, eu já alimentei ele com tudo que eu poderia, com pessoas que eu gosto, que eu admiro, grandes empresários, e ele me pergunta diariamente um monte de coisa, e eu tenho que responder, se eu erro, ele me corrige, não é assim, você tem que responder assim, assim, assim. E eu tô aprendendo todos os dias com a inteligência, pô. Tá na minha mão. Sensacional, cara. Eis aí um uso da inteligência artificial que não é apenas entregar a tua vida na mão dele, mas exatamente, usar justamente pra ti. E ela tem a resposta pra tudo, João. Pois é. Cara, não tem nada que você jogue no chat GPT e não te responda. Dificilmente ele vai falar não sei pra algo. É verdade, é verdade. Sensacional. Nós estamos fechando aqui. Olha, muito bom. Dica prática mesmo. Espetacular. Cara, isso é bom pra caramba. Muito bom. Hugo, eu queria deixar um último momento pra você aqui. Fechou. Pra você deixar uma mensagem final. Aquilo que você quiser falar. Até falando direto pro público aí, tá? Bora lá. Vamos lá. Se você quer começar alguma coisa, e se você acredita realmente que você tem capacidade de fazer isso, sabe? Se você tem vontade no coração de fazer isso daí, eu posso ajudar da seguinte forma. Eu tô começando pequeno como você. Você tem 2 opções. Você pode seguir o cara que é extremamente grande, fora da tua realidade, ou você pode acompanhar alguém que tá dando os primeiros passos agora. E eu vou compartilhar tudo que eu sei, tudo que eu posso com vocês. Eu vou compartilhar pro meu coração e mostrando. E eu tô fazendo assim, e tá funcionando. Ou que não estiver funcionando, eu também vou compartilhar. Mas aproveitem esse momento, porque eu ainda sou pequeno, mas logo logo eu vou ser grande. Uau! Tem um ditado que eu gosto muito, tá? Você não precisa ser grande pra começar algo, mas você precisa começar algo pra ser grande. Sensacional. É isso aí. Excelente. Pessoal, nós vamos deixar na descrição do episódio completo as redes sociais do Hugo para você seguir. Eu aproveitaria. E também você vai acompanhar também aqui, a gente vai fazer algumas edições em alguns momentos, que você pode acompanhar nas nossas redes e também nas redes do Hugo. Hugo, no demais eu quero te agradecer pela tua participação, pelo teu tempo aqui. Obrigado, Jorge. Quase 1h30 de conversa e tem um conteúdo para muito mais tempo, tá? Cara, muito prazer estar aqui. Prazer foi tudo meu. Eu acho que esse projeto é bacana demais. E você tá dando muitas oportunidades, tá? Principalmente pra mim, eu sou muito grato. Valeu mesmo. Legal. A joia. Valeu, Até a irmão. próxima. Valeu. Tchau, tchau.